Olá, nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, projetos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte. Estamos celebrando passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias. Um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020 e o Vale. Um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha de uma corte do bicentenário, eventos de música, jogos, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura da sua importância histórica. O nosso Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico, visando olhar para o futuro da nossa região. O nosso projeto Vale tem um patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, Mercator Feiras e Eventos e Sicredi Pioneira, patrocínio prata de HS Consórcios, Estação Sapatão, e bronze da Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. O nosso Conversa de Peso, o apoio cultural da nossa Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Meu convidado de hoje já esteve comigo aqui, ele estava lembrando, 10 anos atrás, disse que não tinha o cabelo branco ainda, era um jovem terminando a faculdade naquele momento. Exatamente. Jorge Luiz Stocker Júnior, muito bem-vindo, que bom te ter aqui com a gente no nosso Conversa de Peso. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer voltar aqui e também um prazer saber que não vai ter VTs de 10 anos atrás para a gente discutir. Né? Quem quiser pode buscar lá, tá lá no YouTube e recuperar um pouco da tua trajetória, né? Aliás, 10 anos atrás tu já tinha um cuidado muito especial com o nosso patrimônio histórico, né? Já era dentro da arquitetura uma área do teu interesse, né? Sim, eu ingressei na arquitetura para tratar de questões de patrimônio histórico, né? E já naquele finalzinho da faculdade eu fazia estágios na área de restauro e eu atuava em associações, né, entidades, então o debate político sobre a preservação de patrimônio já estava bem avançado há 10 anos atrás. Né? Eu me lembro que teu mestrado foi com a professora Betina? Foi a professora Inês Martina Lerch. Inês Martina, irmã da Betina, na verdade. Família de Santa Cruz do Sul, amigas nossas. Eu me lembro que uma área que tu puxou, que tu traduziu ali muito especial, das nossas paisagens, né? Isso. A minha dissertação de mestrado tratou da paisagem cultural da antiga colônia alemã de São Leopoldo, tentando resgatar um pouco dessa paisagem numa perspectiva regional, né? Que hoje a gente fragmentou tudo em pequenos municípios e muitas vezes a gente não percebe as relações paisagísticas que existem, inclusive hoje, em territórios de municípios diferentes, né? De que forma a gente bagunçou tudo isso, hein, Jorge? De que forma isso que a gente construiu é uma nova paisagem e merece ser preservada? Eu acho que com o tempo, com as sucessivas emancipações, se foi idealizando também alguma história local para cada uma dessas municipalidades e a gente foi diminuindo um pouco a nossa visão um pouco mais ampla de como se formou esse território e de como ele ainda nutre algumas relações intrínsecas, né? Algo que eu chamei a atenção na dissertação, por exemplo, é o fato da associação dos municípios do Vale do Rio dos Sinos, de certa forma, reproduzir esse território. Então ainda existe, né, uma pertinência política, existe uma pertinência social para esse grande território. Mas em termos da história a gente acabou fragmentando tudo. Então todo mundo se reporta, pertenceu a São Leopoldo. Mas qual São Leopoldo, até quando, por quê, em que momento, e de que forma. E a gente tem hoje, por exemplo, o nosso monumento natural, digamos assim, que dá título à minha dissertação, que é o Morro Dois Irmãos. O pessoal acha que é o Morro de Dois Irmãos, né? É o morro lá de Dois Irmãos. E o Königsberg, né, o Morro Dois Irmãos, ele foi sempre visto como um símbolo da parte do coração da antiga colônia, né? Ele faz parte... Porque ele é avistado por toda a região, né? Isso, a gente visualiza o Morro Dois Irmãos a partir de Sapiranga, a partir de Santa Velha, a partir de Novo Hamburgo, de São Leopoldo. Morro Reuter descendo, ele aparece no meio do caminho. Então ele era o coração da antiga colônia e hoje o pessoal pensa, não, é o Morro de Dois Irmãos. Parece que ele não integra, né, da forma como ele integrava.
Então, a busca daquela pesquisa foi justamente investigar de que forma uma narrativa histórica conjunta poderia nos auxiliar até a ver mais valor nas coisas, né? Ver mais valor nesses monumentos que nós temos. A gente tem dispersos pelo território, por exemplo, uma série de sítios e de bens que contam a história dos Mucker. A gente tem lá em Lomba Grande, em Dois Irmãos, na própria Sapiranga. O que a gente tem dos Mucker em Lomba Grande, hein? A gente tem uma lápide no cemitério católico Puxa vida. de pessoas, né, que foram assassinadas pelos Mucker. Assim como em Dois Irmãos, uma lápide que existia está caída hoje. Ela não teve o cuidado, né? Está lá retirada. E tem uma história de 160 anos aí. Isso. E, novamente, parece hoje que a história dos Mucker é do município de Sapiranga, mas ele aconteceu em todo o território da antiga colônia, né? Então ele diz respeito também às outras comunidades. E eu acho que buscar essa narrativa conjunta potencializa, né, o patrimônio cultural também como algo de interesse um pouco mais geral, fica um interesse menos restrito de pequenas comunidades, né. Aquilo que está lá numa localidade do interior de Sapiranga, próximo a Morro Reuter, conta um pouco da história regional, contextualiza como as pessoas viviam, os processos históricos que se passaram, e a gente se reconhece também, né. Eu acho que a minha geração talvez seja das últimas que vai poder dizer isso, mas a minha geração ainda se reconhece naquele espaço de casa de vó, por exemplo, porque eu convivi no chalé da minha avó, e quando eu entro em casas no interior de Sapiranga, no interior de Morro Reuter, eu ainda reconheço a casa da minha avó, aquela configuração. Aquela casa habita dentro de nós, né? Nós que habitamos ela. Exatamente, ela faz parte da gente, né? E é bonito isso também no patrimônio cultural, quanto a gente se reencontra, né? Nós nos reencontramos quando a gente visita um espaço que, na teoria, não teria muito a ver com a nossa vida, né? Outra família, muitas vezes até outra etnia. E a gente encontra lá dentro um pouco da gente, né? E é isso que emociona e que reúne tanto. Existe aí questões históricas presentes muito forte, culturais, orgânicas, humanas, nossas, mas também turísticas, de um potencial enorme que a gente ainda não entendeu bem tudo que a gente pode com esse negócio, né? Com certeza. Me parece que a gente ainda, aqui na região, né, da antiga colônia de São Leopoldo, nós ainda estamos tateando assim, possibilidades de reconhecimento do nosso patrimônio cultural, e eu vejo que a gente tem um processo numa crescente, e isso é bom, a gente não pode menosprezar o quanto a realidade de 30, 20 anos atrás e de hoje é distinta, né? Como a gente tem mais sítios reconhecidos, mais objetos arquitetônicos restaurados, mais comunidades envolvidas, mais empreendimentos que estão conseguindo enxergar potencial no patrimônio cultural, né? E utilizando também como mote. Mas tá quase na moda isso, né? De certa forma, sim. Ainda me parece que com inspiração em outros lugares, onde os projetos turísticos já estão consolidados, já deram certo, digamos assim, já tem um fluxo de turistas bastante significativo, que tem um impacto enorme na economia local. Mas já existe essa tendência, sim, a gente já verifica, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente avalia a riqueza do que temos, quando a gente entende assim o quanto é único o que temos aqui em termos de paisagem cultural, né? De como essas pessoas, essa cultura se adaptou, se ambientou e criou aqui, né? E deixou artefatos dessa cultura na nossa paisagem. Quando a gente vê a riqueza do que temos, nos damos conta que ainda tem assim um chão enorme pela frente. A gente ainda tem um processo muito longo para conseguir, de fato, abraçar essa riqueza, né? E, de fato, começar a encarar essa riqueza como uma riqueza. Porque hoje me parece que, em geral, ainda não é encarado assim, né? Ainda... É suficiente a gente preservar para ficar bonitinho ali de pé, para ser contemplado, ou a gente teria que pensar em empreender dentro desses espaços para ter uma vida ainda mais pujante, hein? Eu acho que a tua pergunta ela toca num ponto muito importante. A preservação do patrimônio é um processo complexo. E ela tem camadas diferentes, né? Ela vai partir lá do passado de uma ideia tanto de preservar objetos do passado, né, uma ideia quase da arqueologia, quanto também de registrar a história da arte, registrar como evoluíram as ideias da arte, vindo do campo da história e também um pouco do campo da arte. Com o tempo, né, com a evolução das ideias do patrimônio no mundo inteiro, a gente percebe que, embora seja importante, é essencial, até em termos do conhecimento científico, em termos
do registro, do conhecimento, da criatividade humana, das criações humanas, embora tudo isso seja extremamente importante, o que mantém esse patrimônio com uma continuidade são processos mais vivos. É envolvimento comunitário, é fazer sentido para as pessoas, né? Quer dizer, vai existir se aquilo for importante para as pessoas. O que transmite, né, de fato, é essa parte que é quase mais afetiva, inclusive. Então, embora tenha essa escala que eu acho que a gente não pode esquecer, porque é importante, porque é conhecimento humano, é criatividade, a gente preservar, cuidar, registrar, ter como transmitir, o motor para essa transmissão é sempre afetivo. Então, o envolvimento das pessoas, a vivência das pessoas faz diferença. Um bom exemplo, eu acho que para ilustrar essa tua pergunta, uma casa fechada dentro de uma área, de uma propriedade rural, na área rural que ninguém visita, não vai transmitir essa história, não vai ser percebido, não vai ser vivenciado. Ao contrário, um espaço que recebe visitantes, as pessoas entram, vivenciam, olham, né, olham as peças de madeira, olham o telhado, olham, percebem o que é diferente das casas de hoje, o que é parecido com as casas de hoje. É essa vivência que transmite, porque a pessoa, ela presenciou, ela vivenciou, o seu corpo esteve dentro daquele espaço, então não é de ouvir falar, ela performou dentro daquele espaço. E é isso que faz com que esse patrimônio seja repassado para as futuras gerações. Faz mais sentido a gente repassar algo que a gente conhece e vivencia. Porque, por exemplo, vou usar 3 exemplos diferentes aí, sem querer cometer nenhuma heresia em torno disso, mas assim, porque também move paixões esse assunto, né? Claro, muitas. Desde aquela pessoa que quer derrubar porque a casa é minha, eu faço com o meu terreno que eu quero, até aquelas pessoas que fazem negócio, a partir daí também está tudo certo, cada um na sua, né? O Jardim do Moinho, em Nova Petrópolis, já estivesse lá desde a abertura. Da reabertura não, Espaço eu conheço maravilhoso, o espaço, mas... né? Um prédio histórico, sucesso centenário, que serviu para aquela localidade por muito tempo, que hoje é um espaço de museu, de cultura, de história do trabalho, e que ali embaixo tem todo o processo produtivo, mas também um espaço de gastronomia, um espaço de lazer, um espaço de estar com a família no fim de semana pelos jardins, né? Um espaço muito, muito bonito. Aí nós temos lá um moinho Kun, né? Picada, né? Em Picada Café, né? Que é um espaço também de contemplação associado a lazer, bem-estar no seu entorno, aquele parque, né? Hoje é um parque. E a possibilidade da gente renovar agora o moinho aqui em Dois Irmãos como um espaço de museu, de preservação. Dá para dizer que algum encontrou um espaço mais feliz, uma forma mais bacana de experimentar e de viver a história daquele patrimônio, hein? Eu acho que todos esses casos são interessantes para demonstrar a diversidade de soluções que a gente tem. Perfeito. Por muito tempo se enxergou apenas a possibilidade de desapropriação por parte do município e instalação de um museu. E acho que ao longo do tempo a gente tem visto que alguns lugares têm sim potencial e necessidade de desapropriação, instalação de um museu, né, de um espaço de contemplação, de um acervo de memória, mas que também essa não é a única solução e nem o único potencial de todo o patrimônio, né? Quando a gente vê o moinho de Nova Petrópolis, é Hillebrand, né? Uhum. Esse moinho é um empreendimento privado. Isso. E que teve um projeto bastante cuidadoso. Está na família a todas as gerações, né? E teve um projeto de intervenção bem cuidadoso, recebe turistas, né? E também narra a história. Então, ele pode participar de um roteiro como um atrativo cultural, mas também é um empreendimento. Ele também não está ali apenas, né, para fruição, não é um objeto público, né, que o município mantém para fruição pública, mas a fruição faz parte, inclusive, do empreendimento. Acho que esse é o cerne da ideia, né? Exatamente. Eu acho que esse é o potencial que muitos empreendedores têm visto no patrimônio cultural. O patrimônio cultural é uma narrativa potente de envolvimento comunitário, né? A gente vê por aí tantos empreendimentos inventando história, né? Isso teve uma tendência por um tempo, assim, de mentir, que tinha uma receita antiga. Acho que tinha uma marca de picolé que fazia isso, né? Inventou um avô e uma avó que trouxe do Alasca e tal, e contava a sua história. E narrativas têm poder, né? Querendo ou não. E o patrimônio cultural traz uma narrativa que é de coesão comunitária, né? E tem pertinência ao local. Posso te provocar? Claro. As ganhas. Com certeza. Vamos falar de Casa do Imigrante ou o que sobrou dela? Vamos. Na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com o Jorge Fox.
Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus der Luft, ein Feuerwerk zieht durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o arquiteto urbanista e um homem da preservação do nosso patrimônio histórico material, Jorge Stocker. Provocava ele, antes nós íamos para o intervalo, Jorge. E a nossa Casa do Imigrante, esse prédio com 240 anos, acredita-se, né? Anterior à chegada dos nossos imigrantes, que serviu ali de sede da fazenda, né? Da Real Feitoria do Ninho Cânhamo, e que hoje está em ruínas, Jorge. Pois então, me parece que a importância simbólica que esse prédio tem para todo o nosso território está bem representada hoje, da forma como se encontra, né? Porque a gente vê a importância simbólica que a região deu para esse processo histórico da sua formação. O fato de restar alguma coisa para ser restaurado ainda eu acho que também nos sinaliza que as futuras gerações têm o que fazer, né? A nossa sociedade atual, as pessoas que estão aí hoje têm o que fazer em relação a isso. A gente ainda pode, né, tomar providências, a gente pode transformar esse espaço em algo que comunique a história regional, que seja um espaço até para discutir a história regional, porque a gente não tem uma história congelada, né? A gente tem formas de abordar diferentes questões.
Mas me parece que como um símbolo que ela foi utilizada por muito tempo do processo de colonização, de imigração de São Leopoldo, ela está representando hoje o patrimônio cultural como um todo, né? Não é o único imóvel simbólico, altamente simbólico, que está em péssimas condições, né? E a gente tem pulverizados aí por toda a região alguns símbolos importantíssimos desse processo de colonização, e parece que justamente esses símbolos estão em petição de miséria, né? Eu não vou pretender esgotar todos, mas agora me ocorreu, por exemplo, a antiga igreja de Campo Bom, que também lá no processo do centenário da imigração teve um processo de reconhecimento e tal, como uma das primeiras comunidades, está lá, né, num estado de conservação muito difícil, quase colapsando. E se a gente vê também os nossos antigos monumentos do centenário da imigração, tanto Novo Hamburgo quanto São Leopoldo, os dois apresentando bastante problemas também de conservação. Então, se percebe que tem algo a se fazer. Eu estou tentando fazer um prognóstico um pouco mais positivo, né? A gente poderia olhar... Tentando ser otimista. Eu acho que a gente precisa ser otimista porque nós todos temos um papel nisso, né? Me parece que em muitos desses processos, os agentes, aqueles que poderiam protagonizar o processo de renovação e de restauração desses espaços, têm se restringido a criticar, olhar assim, ninguém faz nada, mas que horror, mas ninguém faz nada. Se miscuindo. E todos nós temos algum papel. Claro que a gente não vai salvar essas referências, são processos complexos, caros, para se conseguir fazer isso. Mas acho que a gente precisa reconhecer que todos temos um papel, no mínimo, no debate público, né? E olhar isso como uma demanda a ser feita, como um desafio, eu acho que a nossa sociedade atual nos ajuda a nos reconhecer como protagonistas. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Eu falei recentemente num programa Estação São Léo, junto com o presidente da Assiste, e lá em São Leopoldo, na sede da Assiste, inclusive, que nós não buscamos um culpado, né? Mas na verdade existem responsáveis que são de diferentes esferas de organização social, né? Com certeza o museu que detém aquele espaço deixou aquilo acontecer, esperneou aquém do que deveria, da forma errada. Com toda certeza a sociedade civil organizada, através, por exemplo, dos empresários, não deixou com que isso acontecesse no primeiro momento e não fez pouco para que aquilo ali retomasse, né? E o poder público, em todas as esferas de governo, também, igualmente, lavaram as mãos, me parece. Agora parece algum movimento, mas vamos combinar. É muito pouco e sabe-se lá quando isso vai acontecer. Anunciaram que nos próximos dias teremos uma grande novidade. Novidade seria se nós apresentássemos a casa pronta, né? Aquele espaço todo precisa ser revitalizado, né? No caso da própria Casa do Imigrante, a gente também não pode menosprezar o fato de que uma das últimas intervenções que ela recebeu, e que não faz tanto tempo assim, teve alguns problemas prováveis de perícia técnica. 20 então, e poucos anos que atrás, acabaram né? ocasionando também infiltrações no telhado, danos sérios, né, severos no telhado, que ela não tinha antes. Então também existe uma negligência quase que cumulativa, né? A gente tem muitos responsáveis, muitas vezes a pessoa tem uma pequena responsabilidade, mas nesse campo da preservação dos prédios históricos a gente nunca pode menosprezar, por exemplo, a responsabilidade de trocar uma telha, quando a gente tem um problema, né? Porque essa telha ela vai agravando um problema, apodrece a estrutura do telhado, cai o telhado e cai as paredes. Quando a gente vai ver, a gente tem uma demanda de uma obra de 2, de 3 milhões, para algo que poderia ser resolvido subindo lá no telhado e trocando uma telha. Então, esse cuidado, essa responsabilização das pessoas, né, por essas referências, eu acho que é o principal processo que a gente precisa mudar em relação ao que a gente vivenciou até aqui, né, esse ano comemorando 200 anos. Acho que é um momento de a gente começar a se responsabilizar mais. Eu acho que ficar menos ao redor do problema e dizendo assim, ninguém está fazendo nada, ninguém está fazendo nada. Muitas vezes é pegar e tentar fazer, nem sempre dá certo, né? Mas a gente pode pegar e fazer a nossa parte e tentar dar um... Eu acho que o projeto de restauro do Monumento ao Centenário aqui de Novo Hamburgo é um pouco isso. Com certeza, ele veio de uma grande demanda e de uma grande angústia de muitas pessoas com a degradação, né, desse monumento. Para quem não conhece, esse monumento ele fica dentro da área do Clube Aliança, e ele pertence por sucessão ao Aliança, porque o Aliança ele absorveu algumas associações, entre elas a associação que construiu o monumento. Então era um modelo super interessante de associações históricas, né, que construíam monumentos para relembrar a história. Isso acontece muito na Alemanha com as questões do Bismarck,
E aqui no Brasil, com a questão do centenário da imigração, também com inspiração nessas associações, se constituíram, e aqui em Novo Hamburgo a gente teve então uma associação do monumento, que construiu o monumento. Posteriormente essa associação se extinguiu e foi herdada pela Aliança. E esse monumento, então, ele está num estado de degradação bastante avançado, né? Ele não recebe assim, obras de restauro. Na verdade, ele nunca recebeu uma obra de restauro, ele recebeu alguns reparos, né? Algumas pequenas pinturas, algumas trocas de materiais. E é uma demanda, ao mesmo tempo, de muitas pessoas que se sensibilizam, que conhecem a importância dessa referência. Por outro lado, e aí está a nossa grande dificuldade, é uma referência que está bastante descolada do dia a dia da comunidade. Se por um lado ela é extremamente importante, ela é simbólica da emancipação de Novo Hamburgo, né? Ela simboliza o nosso processo de imigração e ela está na bandeira do município, no brasão do município, tipo, ela é um símbolo recorrente, para onde a gente olha aqui institucionalmente em Novo Hamburgo, esse símbolo está lá. Por outro lado, eu converso com pessoas do campo, do patrimônio, elas dizem que nem sabem que existe. Ah, nunca fui, nunca entrei. Tem uma facilidade super grande de acesso lá, mas isso não é de conhecimento público ainda, né? Então, houve uma reunião, uma coesão do Aliança, da Associação dos Moradores de Hamburgo Velho, né? Moradores empreendedores de Hamburgo Velho, a própria Secretaria de Cultura apoiando para o encaminhamento de um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura. Nós estamos atualmente com um pouco menos da metade do valor captado. E aí, como arquiteto responsável pelo projeto, eu posso fazer mais um desabafo aqui do que qualquer outra coisa. Nos surpreendeu muito a falta de mobilização dos empresários locais, porque a captação que a gente fez, em geral, com exceções, foi fora. Imagina. E a gente tem e teve uma grande dificuldade de buscar essa coesão dos empresários locais, né? E quando a gente pensa que esse monumento foi construído com recursos dos empresários locais, né, com uma formação de uma associação, quis muito que aquilo ali acontecesse, né? Não é uma obra pública, né? Foi a construção de uma associação para passar o chapéu e fazer aquela construção e depois gerenciá-la. A gente tentou afetivamente trazer esse discurso, né, e trazer as pessoas à responsabilidade. E nos surpreendeu muito essa fragmentação. Ah, não vou porque tem o fulano envolvido. Ah, não vou porque o ciclano é meu concorrente. E a gente percebe assim essa referência correndo risco, então, de ou receber apenas um reparo emergencial, ou talvez a gente nem conseguir fazer o processo que a gente gostaria ali, justamente por essa dificuldade de envolvimento das pessoas. E aí vem o desafio do campo do patrimônio, né? O nosso desafio é trabalhar com uma referência que está tão inativa na memória das pessoas. Para ela funcionar e para a gente narrar ela precisa estar bem. Só que para ela ficar bem, a gente precisa das pessoas. Então a gente entra naquele impasse e é justamente aí que é o desafio de trabalhar com patrimônio, né? A gente tem ideia da quantidade de casas em Chaimel hoje legítimas que estão de pé? Não, Tem um inventário disso aproximado, sim? não existe. A gente tem muitos municípios da região que sequer têm inventários. Eu mesmo estou sempre descobrindo casas que estavam ali o tempo inteiro que eu não conhecia. Só para dar um exemplo, alguns meses atrás, por conta da minha atuação em redes sociais, uma pessoa que hoje mora na Espanha, mas que tem uma propriedade aqui em Dois Irmãos, no Travessão, me pediu para visitar a casa dela. Eu fui lá visitar uma casa em Chaimel de 1860 e poucos, eu não vou me lembrar agora, que ninguém nem da região sabe que existe. Conversei com o próprio Ângelo, que foi gestor de cultura lá em Dois Irmãos, ainda não conhecia. Pessoas que moram ali no Travessão não conheciam. Então, para a gente ver, assim, a gente ainda tem preciosidades para descobrir, que não estão registradas. Falando no Ângelo, na nossa Fundação Sheffield, muito do que a gente tem hoje de preservação tem a ver diretamente com o movimento que o Sheffield começou lá atrás, né? No Sesc Centenário, né? Com certeza, eu acho que o Sheffield desencadeou um processo de reconhecimento pela comunidade, pelas pessoas da comunidade aqui na região. Então ele trouxe algo que é muito comum até hoje no movimento ambiental para uma escala do patrimônio cultural. E a gente teve então um movimento comunitário que acabou com muito tempo, muita luta, muita dificuldade, culminando no reconhecimento nacional de Hamburgo Velho. Mas quando a gente vê isso difundido pelos municípios, a gente vê que o Sheffield esteve lá no interior de Nova Petrópolis, o Sheffield esteve envolvido ali em São Leopoldo, o Sheffield esteve lá no cemitério e igreja de Campo Bom, o Sheffield esteve nas questões de Dois Irmãos.
Então, realmente é uma figura-chave para a gente compreender o reconhecimento desse patrimônio. E tu falou agora de cemitério, né? Só isso dá outro programa, né, Jorge? Nossa, com certeza. E como é linda essa arte cemiterial, tu tens um trabalho dedicado a isso também, aliás, para o Brasil, né? Não só para a nossa região aqui. Mas muito inspirado nos nossos cemitérios aqui. A gente tem essas riquezas, né? Eu acho que é isso que precisamos começar a olhar. A gente tem riquezas únicas e acho que os nossos cemitérios de imigração, com o trabalho dos artífices em pedra arenito, a gente tem construções em técnica em chaimel, que são também únicas, né? Soluções únicas regionais. A gente precisa olhar para essa riqueza e dar um jeito de transmitir para as futuras gerações, porque o tempo está passando, né? Adorei conversar contigo. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui novamente. Vamos nos unir e continuar tentando, né, transmitir o que a gente ainda tem para as futuras gerações desse processo de imigração, né? Muito bem. Hoje uma conversa de peso com o arquiteto urbanista Jorge Stocker. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.